Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemática em Progresso. Fico muito feliz pela galera que está acompanhando, tá toda semana interagindo e assistindo aos vídeos. Acredito que tem sido um aprendizado mútuo, eu com vocês e vocês comigo, claro. Então acho importante saber diferenciar. Às vezes, por falta de atenção, a gente pode trocar um pelo outro. Então vamos lá. São os valores que eu substituo no lugar do x para que a gente ache, para que a função toda dê zero, para que ela se anule. Geralmente a gente utiliza x como o símbolo da variável, y de um lado e x do outro, mas pode ser outra letra. Segunda característica, os valores de x pertencem ao domínio, obviamente, e eles são variáveis, ou seja, eles não são fixos. São valores que variam. E o y? O y varia à medida que x varia, y varia. E o y são os valores da imagem. Geralmente são números reais. Outra característica. No plano cartesiano, a representação geométrica vai ser uma parábola. Pode ser uma parábola com concavidade para cima ou para baixo. Vai depender do sinal do ar, do coeficiente do que seriam. Primeira característica, parecido com a função, elas têm raízes também. Só que não são, a gente não chama de zero da função, chama de solução. Por quê? Porque na equação existe um valor de x que eu jogo ali para que y seja igual a um valor, a um número. Existe uma igualdade. Nessa igualdade existe uma solução, né, ou mais de uma, em alguns casos, que formam o conjunto verdade. São os valores de x que satisfazem a equação. Segunda característica. Esses valores geralmente pertencem ao conjunto dos reais e são incógnitas. Não são variáveis, eles não vão variando. Então a gente considera como incógnita. São apenas um valor, apenas um par de valores, vamos dizer assim, o x e o y, que atendem à igualdade da equação. São incógnitas que nós descobrimos e representam um ponto, né, ou mais, em alguns casos, mas eles não são variáveis. Então, a principal diferença que a gente viu aqui, né, uma delas é que, no caso da função, x varia. Ele pertence ao conjunto e ele varia. E o y vai variando junto. Às vezes ele sobe, às vezes ele decresce, dependendo do intervalo do x. E no caso da equação, a incógnita é diferente da variável. É um valor que eu descubro para que a igualdade seja verdadeira, para que a gente atenda à igualdade. Então, se a gente tem, por exemplo, uma equação é igual a zero, existe no caso da equação de segundo grau, pode existir dois valores, no máximo, dois valores ali, que eu substituo para que essa igualdade aconteça. Não são variáveis, são valores fixos. Eu vou substituir ali para que seja igual a zero, diferente da função. Os valores de y, assim como x, são incógnitas e eles são reais. Geralmente eles são reais. Última característica, elas podem ser combinadas linearmente. Se você já ouviu falar de sistema linear, você vai entender o que seria esse combinar. Ser combinadas linearmente significa que eu posso colocar ali um sistema com duas ou mais equações. E se eu tenho, por exemplo, um sistema com duas equações e duas incógnitas, provavelmente ele é solucionável. Tem como solucionar, achar a solução. São duas incógnitas, duas equações. Três equações, três incógnitas. Por aí vai. A gente consegue fazer combinações. E não só combinações, mas consegue trabalhar
com elas como usando operações algébricas, multiplicando ambos os lados por um número, somando, subtraindo e fazendo algumas operações com elas da mesma maneira que nós fazemos com números naturais. Isso não pode ser feito com funções. Você não vai ver numa questão, por exemplo, ache a solução das funções, ou então, por exemplo, resolva o sistema de funções. Você vai ver, resolva o sistema de equações ou inequações, mas não de função. Então, vamos lá. Então, pelo método que nós acabamos de ver, vamos olhar primeiro para o coeficiente. Aqui temos o 1, aqui temos o menos 6, aqui nós temos o menos 7. Então, esses são os coeficientes. Se nós sabemos os coeficientes, nós podemos achar o delta. Como achamos o delta? Só lembrar, delta vai ser o b ao quadrado menos 6 quadrado. Vai dar 36. Menos 4 vezes o a, que no caso é 1, vezes menos 7, que é o delta aqui. Agora nós poderíamos achar as raízes, o zero dessa função. Como? Só lembrar, x vai ser o menos o b, no caso menos 6, vai dar mais 6, mais ou menos raiz do delta. Então, nós temos, para a primeira raiz, 6 mais raiz de 64 sobre 2 vezes o a. No caso, 2 vezes 1, que é 2. 6 mais 6, 12, mais 2, 14, dividido por 2, 7. E aqui, 6 menos 8, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Então, nós teríamos as raízes. Menos 1 e mais 7. Lembrando que o delta foi positivo, então as raízes são reais e diferentes. De fato, menos 1 e menos 7. Nessa segunda aqui, o procedimento é o mesmo. Separamos, identificamos o coeficiente, aqui no caso é 1, aqui é mais 3, aqui é menos 28, certo? O delta vai ser 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes 1. 4 vezes 1 vezes o menos 28 seria menos b, menos 3, no caso, mais a raiz de 111, que no caso é 11, sobre 2 vezes 1. E aqui seria menos 14 sobre 2, que vai dar menos 7. Então, são essas as raízes, os zeros da função, dessa função aqui. Nós descobrimos pelo método de Bhaskara. Vamos lá, achando as raízes por fatoração. Isso aqui é um método que eu acho bem melhor, porque não precisa decorar a fórmula, só usa um pouco da criatividade mesmo, e eu acho até mais tranquilo fazer por esse método. É um pouquinho mais longo, mas não é difícil não. Vamos ver aqui, primeiro passo. Nós identificamos os coeficientes. Segundo, separamos os fatores. Depois, verificamos o produto e a soma e vamos ver se o produto e a soma bate com o coeficiente. Depois, fazemos um jogo de sinais. E, por fim, em alguns casos, se o coeficiente do maior grau for diferente de 1,
nós fazemos e o coeficiente do maior grau fica para fora. Nós isolamos ele, colocamos ele para fora. Então vamos ver aqui, ó, começando por essa primeira. O x aparece aqui e aqui, a gente pode colocar em evidência. Aí fica x menos 0, menos nada, vezes o x mais 3. E aí vai ficar, fazendo a distributiva, vai ficar x quadrado mais 3x. Isso tudo igual a 0. E as raízes, elas vão ser o quê? Elas vão ser esses valores que aparecem aqui, só que com o sinal trocado. Então, as raízes seriam o quê? Seria mais 0 e menos 3. Então, aqui, ó, mais 0, menos 3 são as raízes dessa equação. Por fatoração, nós fatoramos, não precisamos usar fórmula nenhuma. Essa segunda aqui, ó, essa outra. Vou colocar aqui 2 e 2. Vamos ver se vai dar bom. X vezes x, x quadrado. Vezes 2, x vezes 2, 2x. Menos 2 vezes x, vai ficar 2x menos 2x. 0. Vezes 2, menos 2 vezes 2, menos 4. Então vai ficar x quadrado menos 4. Isso tudo igual a 0. Beleza, então as raízes vão ser, vai ser esse valor com sinal trocado. Vai ser mais 2 e menos 2. Perceba aqui que nós temos uma equação de segundo grau, só que não em x. A gente usou uma outra letra. No caso, a letra Q. Eu coloquei propositalmente essa letra porque eu quero mostrar que às vezes aparece a letra diferente, né? A gente está acostumado com X, mas pode aparecer W, M, N, K, L, Q. Pode aparecer outras letras. Então vamos lá. Aqui, ó, 4q quadrado menos 1. Como saber por fatoração quais seriam as raízes? A gente pode colocar esse 4q como 2q, ó, 4q quadrado, 2q ao quadrado menos 1 ao quadrado. E aqui a gente pode aplicar uma fatoração, né, diferença de quadrados. Isso tudo vai ser igual a 2q menos 1 vezes 2q mais 1 igual a 0. Só que aqui, ó, se a gente olhar com atenção para o coeficiente do q, aqui e aqui, ele é diferente de 1. Então a gente tem que jogar ele para fora, colocar ele do lado de fora. Como? Coloca ele aqui fora. A gente pode colocar 2q menos 1 como sendo 2 vezes q menos 1 sobre 2. Que aí, quando a gente fizer a distributiva, vai dar 2q menos 1. Vezes, mesma coisa, 2 vezes q, só que agora é mais 1 sobre 2. Só fazer a distributiva para verificar. Aqui não vai dar para colocar porque ficou sem espaço. Mas basicamente vai ter esse fator e esse segundo fator. Q mais 1 sobre 2, Q menos 1 sobre 2. Tudo isso multiplicando o 4. E aí as raízes seriam mais meio, né? Esse valor com sinal trocado e esse aqui com sinal trocado. Ficaria
mais meio e menos meio. E agora, por fim, aqui, ó, 3 menos 3m² igual a 0. Fazendo essa distributiva aqui, nós teríamos 3m² igual a 0. Só que esse coeficiente aqui é diferente de 1, maior que 1. Então a gente pode colocar ele para fora. Dá 3, tudo isso igual a 0. Então as raízes, no caso, vão ser 0 e 0. E esse 3, ele é só o coeficiente. Ele seria o nosso arco. Vamos dizer assim, nosso arco